Feliz sábado. É um prazer dar as boas-vindas novamente a todos vocês nesta noite. Esta semana estivemos explorando a guerra espiritual e eu lhes mostrei várias histórias sobre o tema. Mas hoje quero abordar como a guerra espiritual afeta o lar. E vamos examinar um bom número de citações. Provavelmente na segunda metade, procurarei partilhar um pouco sobre algumas dicas que costumo usar para partilhar com jovens casais antes do casamento e a importância de compreendendo como a guerra espiritual afeta o nosso casamento correto e o que o diabo está a tentar fazer e o que podemos fazer para neutralizar o que os demônios estão a tentar fazer no nosso casamento. Ok? Contudo, nesta primeira parte, eu falarei um pouco mais sobre as crianças. E vou mostrar-vos um monte de citações e falaremos sobre qual é o impacto. Então, estou provavelmente a dirigir-me mais aos pais que estão aqui presentes e também aos futuros pais ou aos que já são. Contudo, na segunda parte, que tem início a partir das 7h30, nós vamos analisar o casamento e algumas dicas para defendermos os nossos casamentos dos ataques de Satanás, ok? Vamos inclinar as nossas cabeças para uma palavra de oração. Pai que estás nos céus, eu gostaria de te agradecer pelo teu dia de sábado. Agradeço-te porque nos deste este dia para descansarmos com Jesus. E, Senhor, enquanto passamos este tempo juntos esta noite, oro para que o teu Santo Espírito preencha este lugar e que fales através do teu conselho das tuas palavras para ouvirmos a tua voz em nossos corações. Senhor, peço que cerques este lugar com teus santos anjos e que tu, que nos protejas, Senhor. Estamos à mercê de demônios muito mais fortes que nós. Precisamos da tua proteção, da tua ajuda. Peço que repreendas os espíritos malignos aqui presentes. Eu cito Zacarias 3:2. O Senhor te repreenda, ó Satanás, e ordeno a todo espírito maligno que saia para estarmos na presença de Jesus. Obrigado, Pai. Submetemos a ti nossos corações. Fala através de mim. Usa-me como teu porta-voz, Pai, pois sou pecador e preciso do meu Salvador. E peço que nos cubras com o sangue de Jesus e sua justiça. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, com que rapidez Satanás começa a nos atacar? Isto é do livro O Lar Adventista. Diz: vigilância deve ser manifestada para com nossos filhos. Com seus múltiplos artifícios, o diabo começa a trabalhar com seus temperamentos e suas vontades assim que nascem. Então, com que rapidez o diabo age em nossas crianças? Bem rápido, assim que nascem. E por isso precisamos orar para que Deus guarde nosso lar e nossas crianças assim que nascem, especialmente se vocês têm pecados geracionais na família. Então, deixe-me contar uma história. A primeira libertação foi após minha esposa ser liberta. Acho que já contei essa história no início da semana. Uma moça veio para a nossa escola bíblica e ela foi possuída. E eu fui ajudar na libertação e, sabe, naquela época, nós não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo ou como lidar com demônios. Então, sabe, fizemos o melhor que podíamos e seguimos o melhor que sabíamos, com base no que tínhamos aprendido ou ouvido nas Escrituras. E no fim, Deus a libertou. Mas assim que entrei, o demônio que estava nesta garota olhou para mim e disse: deixei a sua esposa e tive de encontrar outro lugar, por isso estou nela. E aquilo me deixou muito irritado e bem chateado, como você pode imaginar. Então, com toda a minha energia e força, fui para lá para ficar até que nos livrássemos dos demônios. E pela graça de Deus, conseguimos. Mas assim que saí dali, fui para o meu lar. Quando entrei, meu filho chorava incontrolavelmente. Tive que ir ao quarto e pegá-lo. Eu sabia que demônios o perturbavam. Então, eu o peguei, segurei e orei para que Deus o protegesse e que ele se livrasse dos demônios que perturbavam meu filho. E meu filho tinha apenas um. Com um pouco mais de eu acho, 1 ano e meio. Então, os demônios perseguirão nossos filhos. Muitas vezes veremos mais citações. Guardarei esse pensamento por enquanto. Deixe-me terminar. A segurança deles depende da sabedoria e do cuidado dos pais. Eles devem se esforçar no amor e temor de Deus para ocupar o jardim do coração,
semeando as boas sementes de um espírito reto, hábitos corretos e o amor e temor de Deus. E aqui está, outra de orientação da criança. Se a criança não for instruída corretamente aqui, Satanás a educará através de seus próprios meios. Então, se pais estão ocupados para instruir os filhos, e se a mãe está ocupada demais, tentando competir com o homem pelas posições deste mundo e negligencia os seus filhos, esquecendo-se e esquecendo o papel que Deus concedeu às mães de serem as pastoras de seus filhos. Você deseja lutar por igualdade? Bem, aqui está a igualdade. Deus fez as mães para serem as pastoras de seus filhos. Deus criou as mães para serem as orientadoras de seus filhos. Quer ordenação feminina? Tome a ordenação feminina. Deus os designou como pastores e anciãos dos seus filhos, para que alguém estivesse no lar para dar educação às crianças e não as deixasse por meio das agências de Satanás. Deus quer que estejamos lá por nossas crianças. E as mães possuem essa posição verdadeiramente especial, mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, para serem as pastoras, as anciãs, as diaconisas e as educadoras de seus filhos, especialmente nos primeiros anos de vida. Infelizmente, a tendência de hoje é, especialmente na Malásia. A tia de uma amiga da minha esposa tem um negócio, e esse empreendimento consiste em oferecer os cuidados infantis domiciliares para as crianças cujos pais estão ambos trabalhando. Ela nos contou, ou melhor, contou à minha esposa, que muitos dos pais simplesmente deixam as crianças lá. Buscam seus filhos no sábado e os deixam lá novamente no domingo. E esse é todo o tempo que eles passam com os filhos. Então, há uma geração de crianças crescendo onde outra pessoa está cuidando delas. Eles não contam com a presença dos seus pais e, por essa razão, Satanás irá intervir e usurpar o lugar deles. A disciplina rigorosa pode gerar insatisfação e as crianças desejarão fazer as coisas do seu jeito. Mas, ao aprenderem a lição de obediência aos pais, estarão mais bem preparadas para se submeterem às exigências de Deus. Assim, a formação recebida na infância influencia a experiência religiosa e molda o caráter do indivíduo. Em educação, Ellen White diz que o propósito da educação é restaurar a imagem de Deus de volta no homem e construir o caráter de Deus em nossos filhos. E pouco da educação adventista hoje restaura a imagem de Deus em nossos filhos. Sabe o que restaura a imagem de Deus nas crianças? A palavra de Deus. O que mais? Devoção com propósito. Escolas se importam com devoção? Será que universidades se importam com devoção? Nós temos uma escola da igreja aqui na Malásia e tivemos que repensar a educação porque descobrimos que é impossível ensinar 8 matérias e permitir que nossas crianças façam agricultura e também tenham um tempo de devoção significativo. Quando as crianças chegam à escola e não fizeram sua devoção, os professores os seguram. Faça sua devoção antes de ir à horta. Esqueça a jardinagem. Esqueça qualquer outra aula até que você tenha feito sua devoção. A prioridade deve ser a vida devocional de nossos filhos. Se educar é formar crianças com o caráter de Deus, comece a vesti-las com a armadura de Deus diariamente. Senão, elas crescerão pensando, armadura de Deus? Não é tão importante porque eu tenho um compromisso às 8h30 na escola. A armadura de Deus? Não é importante, pois tenho que ir rápido para chegar ao trabalho. A armadura de Deus? Não é importante porque tenho que ter certeza de chegar a tempo à universidade. E então, o que acontece? Não é de se espantar estarmos numa geração que vê mais possessão demoníaca, pois não priorizamos vestir a armadura de Deus. Então, qual é a importância da educação? Ensinar nossos filhos a ter um relacionamento vivo com Jesus a todo custo é prioridade. É preciso estruturar a escola assim. E também descobrimos que, por querermos ter uma aula de Bíblia mais longa, não consigo encaixar 8 matérias no dia e ainda fazer com que eles se concentrem na Bíblia. Então, simplificamos o ensino para ter agricultura, Bíblia e, em uma outra aula, combinamos todas as demais disciplinas. Porque para mim, não é importante que eles saibam tudo sobre geografia. Não é importante que saibam tudo sobre ciências.
Não é crucial que eles dominem todos os aspectos da biologia ou da história mundial, pois nada disso jamais me auxiliou a me tornar um empreendedor bem-sucedido. Mas, como sociedade, nos preocupamos e acreditamos nessa propaganda da aprendizagem institucional. Tenho que acompanhar, dar conta e me estresso. Mesmo como pai educador, estressamo-nos vendo outras crianças que sabem tudo de geografia e pensamos, puxa, tenho que garantir que meu filho absorva o máximo de conhecimento e que curse o maior número de matérias para acompanhar os outros. E aí não faz diferença nenhuma o ensino doméstico, porque eles sairão exatamente como os que estudam em escolas institucionais. Porque tudo o que você fez foi focar nas coisas que vão consumir o tempo deles para conhecer a Deus. Ter um relacionamento vivo com Jesus. É o que precisamos à medida que nos aproximamos do fim. Então, o treinamento na infância molda a experiência religiosa e o caráter do homem. Precisamos preparar nossos filhos para a guerra espiritual, dizendo que isso os defenderá e protegerá. Ter um relacionamento vivo, priorizar o tempo de devoção e ouvir a voz de Deus em sua convicção é o que o preparará para a guerra espiritual. Caso contrário, todo o resto tira isso de você. Mais uma citação. Frustrem os esforços de Satanás para as crianças. Pais, vocês geralmente falham em não começar cedo o bastante. Vocês permitem que Satanás ocupe o solo do coração ao plantarem a primeira colheita de sementes. Quando não passamos tempo com nossos filhos no culto da manhã e da noite e estamos ocupados demais para isso. Aconselhei uma jovem hoje. E sabe, ela me dizia, preciso ir para a cama tarde, pois meus pais chegam tarde em casa e só conseguem fazer o culto no lar às 10 horas da noite, ou 9h30. E tenho que acordar cedo, às 7 ou 6, para ir à escola, e não estou dormindo o suficiente. Entende? O certo não é fazer seus filhos dormirem mais tarde, é chegar em lar mais cedo. Priorize, repriorize seu tempo para que você esteja treinando seus filhos com as prioridades certas, para guiá-los, em vez de deixar Satanás ocupar o solo do coração. E quantos de nós, quando estamos sentados à mesa de jantar ou quando vamos a um restaurante, para manter as crianças quietas, simplesmente damos a elas o celular para que possam jogar? Pois é mais cômodo, senão eu teria que falar com eles. Ou é mais conveniente, senão terei que achar outro jeito de entretê-los. Apenas deixe que usem o celular. Então, quantos de nós estamos, desde tenra idade, abrindo as portas para que nossos filhos comecem a absorver raiva, ódio e violência, não é? Enquanto observam tudo isso em seus telefones celulares, não basta dizer faça isso ou aquilo e depois se esquecer e ser indiferente sem que as crianças se importem em obedecer. Prepare seu filho para obedecer suas ordens com alegria. Ensine-os a se apegar a Jesus. Ensine-os a pedir ajuda ao Senhor nas pequenas coisas da vida, a estarem atentos aos pequenos deveres que precisam ser feitos para ajudar no lar. Se não os educar, alguém o fará. Pois Satanás está esperando sua oportunidade para semear as sementes do terror no coração. Satanás está observando. E no momento em que relaxamos, no momento em que deixamos de priorizar o tempo com nossos filhos, de sentar e educá-los nós mesmos, de não investir na vida devocional deles, de não investir em como eles crescem no conhecimento de Deus, então Satanás os levará para fazer outras coisas. E só temos cerca de 10 a 12 anos para conseguir imprimir isso neles, porque a partir dos 13, eles só querem estar com os amigos, não querem mais estar com os pais. Há realmente um curto período de tempo para tentarmos o nosso melhor, pela graça de Deus, para educar nossos filhos. Eu vi muitas vezes a criança se jogar no chão e gritar se sua vontade fosse contrariada de alguma forma. Esta é a hora de repreender o espírito maligno. O inimigo tentará controlar as mentes de nossos filhos, mas vamos permitir que os molde à sua vontade? Estes pequenos não discernem o espírito que os influencia, e é dever dos pais exercer julgamento e discernimento por eles. Seus hábitos devem ser observados, tendências malignas contidas e a mente estimulada em favor do que é certo.
A criança precisa ser encorajada em todo e qualquer esforço para se autogovernar. Assim, quando aprendemos isso, eu compartilhei com os outros obreiros bíblicos e acho que já comentei isso ontem, mas vou repetir para quem não estava aqui. 2 de nossos obreiros bíblicos iam para um estudo bíblico. Eles estavam estudando com um casal, marido e mulher, e o outro obreiro bíblico estava cuidando de suas 2 filhas. Uma filha tinha 3 anos, a outra tinha 1. A filha de 3 anos vivia batendo na filha de 1 ano. Ela continuava e a obreira a afastava, mas ela ia e fazia de novo. E finalmente, lembrou-se da citação que tínhamos lido, orou e repreendeu o espírito maligno que perturbava a menina de 3 anos. Deus a convenceu de que ela deveria orar e repreendê-lo. Então ela repreendeu e logo depois, a de 3 anos vira-se para a obreira e diz: "Obrigada." E então ela parou. Parou de bater na criança. Vemos tantas vezes crianças fazendo birra, rolando no chão, gritando incontrolavelmente, e nosso primeiro instinto é: preciso discipliná-los. Preciso, puni-los e ensinar uma lição. Mas o que aprendi enquanto aprendia isso, meu filho ainda era pequeno naquela época, e havia momentos, enquanto ele crescia até os 5 ou 6 anos, em que ele chorava incontrolavelmente ou estava meio fora de controle, então eu ia e o pegava, e orava para Deus acalmar seu coração e repreender os demônios que o atormentavam. E quase todas as vezes, ele simplesmente se acalmava imediatamente. Então, quanto mais consciente estiver da guerra espiritual, saberá lidar com isso sem recorrer à punição. Nem sempre requer disciplina. Não estou dizendo que crianças não precisam de disciplina. Elas precisam. E o padrão de disciplina, pelo menos para mim, é assim que faço. Você sabe, se por acaso eles cometeram algum erro, isso de fato exige uma punição, então, pelo menos na Ásia, fazemos assim. Sei que este não é o seu método, mas em cada lar teríamos uma pequena bengala. E depois que apanhavam, eu me sentava para conversar com eles, perguntando: "Sabe por que foi punido? Entende o motivo?" E assim nós dialogávamos. E se houver uma grande discussão em casa entre minha filha e meu filho, eu os pergunto: se estão com raiva, quem os controla? Que espírito é esse? E eles respondem: é o diabo. Sabe, é um demônio da raiva. E eu digo: quer que ele fique em você? E eles dizem: não. Então eu digo: ok, vamos ajoelhar e orar. E nós oramos juntos para que Deus lhes desse vitória sobre esse demônio. E depois disso, nos abraçávamos. O passo é este: a punição, a consequência. Depois, há um chamado a Deus por vitória sobre isso, para que você não pare apenas na punição. E por fim, vocês precisam se abraçar, porque você quer que eles saibam que você ainda os ama. Esses 3 aspectos precisam andar juntos ao disciplinar as crianças, para que sintam o amor, compreendam o motivo e saibam clamar a Deus por ajuda e vitória. Assim, da próxima vez, se acontecer, já estará gravado em suas mentes. Preciso pedir a Deus para repreender o demônio da raiva. O lar embelezado por amor, compaixão e ternura é um lugar que anjos amam visitar e onde Deus é glorificado. A influência de um lar cristão cuidadosamente guardado nos anos da infância e da juventude é a salvaguarda mais segura contra as corrupções do mundo. Em tal lar, as crianças aprenderão a amar seus pais terrenos e o Pai Celestial. O relacionamento familiar deve ser santificador em sua influência. Lares cristãos, feitos segundo o plano de Deus, ajudam na formação do caráter cristão. Os pais e as crianças devem se unir para oferecer um serviço de amor àquele que é o único capaz de manter o amor humano puro e nobre. Então, precisamos garantir que estamos protegendo o nosso lar e a influência em nosso lar cristão, e nos certificando de bloquear algumas dessas coisas que estão entrando. E Ellen White diz que você sabe, nem sempre você deve. Quando as crianças crescem, seja mais indireto na sua abordagem. Quando envelhecem, devemos ser menos autoritários. Quando mais jovens, podemos sê-lo.
Mas conforme elas crescem, passando dos 13 anos, precisamos começar a usar tipo uns empurrõezinhos, ou bloqueios, obstáculos ou outras influências. Temos que ser sábios ao coordenarmos como manter a influência dentro daquele lar. Pode ser, sei que não me ouvirão nisso, então talvez eu peça a outro obreiro bíblico que seja próximo de minha filha para falar com ela sobre isso. E por isso temos que ser sábios ao traçar estratégias para guiar nossos filhos no caminho, sem que eles sintam que é do meu jeito ou rua. Conforme crescem, podem exercer sua vontade. Pois se lhes for tirada toda a sua força de vontade, quando não houver um ambiente autoritário, então o caos se instala. Correto? E isso geralmente ocorre na universidade, porque não lhes foi dada a oportunidade de tomar a decisão de que eu vou seguir o caminho de Deus. Assim, devemos incentivá-los mais no caminho, usando e criando estratégias com várias pessoas. E por essa razão, para mim, é de suma importância que eu tenha exercido uma influência direta sobre aqueles que servirão de influência primária para meus filhos à medida que amadurecem. Então, eu e minha esposa investimos de propósito em jovens mais velhos, e sei que minha filha logo os admirará. E os traremos para nossa família. Então, aqueles que têm entre 18 e 20 e poucos anos, especialmente as moças, as obreiras bíblicas, elas se tornaram basicamente parte da nossa família. E sabe, elas saem de férias conosco, elas viajam conosco. Elas literalmente nos chamam de pai e mãe em nossa família, porque as trouxemos para dentro da nossa família e fizemos questão de investir nelas, porque em algum momento meus filhos vão parar de me ouvir, mas eles vão ouvi-las. Elas se tornam o tipo de pessoa que eles admiram, e posso me sentir seguro com isso porque investi nessa juventude e me certifiquei de que eles fazem parte da nossa família e nós direcionamos o curso de sua espiritualidade, garantindo que sejam mentores seguros e pessoas que meus filhos possam admirar. Mas muitas famílias, sabe, elas se focam tanto em seus filhos que pensam, tantos jovens chegando, não tenho tempo para eles. Não os quero em meu lar. Não quero gastar tempo para mentorá-los. E adivinha? Quando seus filhos crescem, eles saem da igreja com eles. Porque nunca dedicam tempo para garantir que, além de cuidar dos filhos, cuidem também daqueles que estão um nível acima, que eles admiram e seguem. Eles vão aspirar. O que eles vestem, eu quero vestir. O que eles se importam, eu quero me importar. E se você não investiu seus valores neles, não os orientou e não os tornou parte do seu lar, então você corre o risco, porque eles vão guiar seus filhos pelos caminhos do mundo. E isso tem sido algo muito importante para nós. Marido e mulher devem estar intimamente unidos no trabalho, na escola, em casa. Devem ser ternos e cuidadosos na fala, para não abrirem porta à tentação, pela qual Satanás entrará e obterá vitórias. Devem ser gentis e corteses um com o outro, agindo de forma que possam se respeitar mutuamente. Cada um deve ajudar o outro a trazer para o lar uma atmosfera agradável e saudável. Eles não devem discordar na presença de seus filhos. A dignidade cristã deve ser sempre preservada. Agora, isso é extremamente desafiador. Isso é super difícil. É quase impossível. Acho que a maioria dos lares não soa assim. Então é muito importante quando um casal se casa e se une, que vocês percebam como os demônios vão atacar o lar. Os demônios querem que as crianças vejam o marido e a esposa brigando. Demônios querem que crianças vejam discórdia no lar. No início da semana, eu mostrei a vocês. No livro Lar Adventista, só um demônio é mencionado, o demônio da discórdia. Em cada lar, em cada casamento, existe um demônio da discórdia, diz Ellen White. E o demônio da discórdia busca romper o casamento e arruinar os filhos. Em duas etapas. Primeiro, o casamento e depois as crianças. E à medida que ele faz com que marido e mulher lutem um contra o outro como se fossem inimigos, as crianças crescem a observar e são transformadas. E então as crianças crescem pensando, quando eu me casar,
Vou ter certeza de que não confiarei na minha esposa. A mulher cresce e pensa: quando eu casar, não vou confiar no meu marido. Tenho que garantir que sou autossuficiente e que mantenho sempre uma certa distância. E tenho que garantir que não me torno demasiado vulnerável. E isso torna-se um pensamento negativo que é constantemente colocado na mente de todas as crianças à medida que crescem a ver lares desfeitos. E o que não vemos é que o marido e a mulher estavam quebrados. Eles vieram de um lar desfeito. E os pais deles também vieram de um lar desfeito. Não é mesmo? Mas quando entram no casamento, tratam-se um ao outro como se fossem inimigos. Mas a maneira como deveriam olhar um para o outro é como vítimas. Somos todos vítimas. É um pouco mais fácil ter empatia se você sabe que seu cônjuge é uma vítima, não um inimigo. É um pouco mais fácil trabalhar juntos quando vê o seu cônjuge como alguém que está quebrado, tão quebrado quanto você. Você precisa ajudá-lo, ele precisa te ajudar, e vocês têm que parar de agir como inimigos. Mas isso é muito difícil. Então, o que Ellen White está dizendo é que se vocês divergem na forma de educar os filhos, vocês precisam discutir isso no quarto e não encenar, nem tentar ter uma disputa de poder na frente dos seus filhos sobre como irão discipliná-los. Alguns podem vir de uma família com uma disciplina mais branda. Outros podem vir de uma família com uma disciplina mais severa. Mas vocês precisam discutir estas coisas antes que aconteçam com as crianças. E o que geralmente acontece é: lembro que quando minha esposa e eu tivemos nossa primeira filha e ela crescia, minha esposa era mais severa na disciplina do que eu. Eu vinha de um lar onde a disciplina era realmente severa, então isso meio que eu tinha um trauma com isso. Então eu não queria disciplinar minha filha de jeito nenhum, e minha esposa era bem firme na disciplina, e isso me chocou. Começamos a discutir na frente das crianças sobre como disciplinar. À medida que amadurecíamos e Deus ia tocando nossos corações, especialmente após 2019, tomamos a decisão rápida de que minha esposa seria a disciplinadora, não eu. Então, tive de confiar na minha esposa, na severidade ou no nível de disciplina, e me manteria afastado o máximo possível. Ainda era difícil para mim, mas chegamos a este acordo porque eu trabalhava muitas horas e só tinha talvez meia hora a uma hora em casa com as crianças à noite. Então, eu não queria chegar a casa e ser o mal da fita. Minha esposa passava o dia todo com as crianças, dedicando-se à escola em casa e depois à escola da igreja com elas. Assim, ela podia disciplinar e depois brincar com eles. Por isso, foi importante para nós chegarmos a esse nível de entendimento entre os dois. Caso contrário, as crianças acabam por crescer a ver que o marido e a mulher nunca estão em sintonia. E à medida que esse conflito se expande, muitas crianças começam a manifestar ansiedade e a sentir medo, desenvolvendo também uma série de outras questões emocionais. A falta de perdão. E hoje em dia, muitas crianças, para minha grande surpresa ou choque, estão com depressão. E por que isso ocorre? Porque os pais se recusam a entrar em um acordo. Elas só veem conflito, o que às vezes leva a conversas sobre divórcio. Isso pode evoluir para agressão ou até mesmo para a elevação da voz, e é gravemente prejudicial para as nossas crianças. E adivinhem, como vimos nos parágrafos anteriores, Satanás virá nesse momento e começará a colocar pensamentos muito negativos em suas mentes. E então, pensamentos relacionados a suicídio também. Eu lido com isso ao conversar com muitos pais cujos filhos, em algum momento, começam a praticar automutilação. E eu já aconselhei várias crianças cujos pais não sabem o que fazer, porque veem os braços de suas filhas cheios de cicatrizes de automutilação. E por que isso acontece? Porque em casa, a mãe e o pai vivem brigando como cão e gato, e com todo esse estresse, não é mesmo? Alguns, sobretudo introvertidos, não lidam com tal estresse. Os demônios vêm, sussurrando em seus ouvidos: a culpa é sua. Que o pai e a mãe estão brigando. E às vezes os pais realmente culpam os filhos.
E então a mãe diz: está vendo? Está vendo? O seu pai me fez fazer isso. Ou, você fez o papai gritar comigo. E os pais culpam os filhos. E isso coloca um tremendo estresse nas crianças, e então os demônios virão. E dirão: é melhor você dar cabo da sua vida. Por que não tenta se cortar? E esse é o primeiro passo para isso. E elas se automutilam, e ao fazê-lo, o demônio do suicídio lhes traz alívio ao verem o sangue. E eles aprendem que em suas mentes, desestressar significa ver sangue. E, eventualmente, isso leva-na um passo além de cortar os pulsos, a pensar em saltar, sabe, de um prédio alto ou coisas assim. Ok? Então esse é o efeito devastador. O inimigo tentará alienar. Satanás está sempre pronto para se aproveitar quando surge qualquer desavença, agindo sobre traços hereditários questionáveis no esposo ou na esposa. Ele tentará alienar aqueles que uniram seus interesses em pacto solene perante Deus. Em seus votos, eles prometeram ser um só, a esposa prometendo amar e obedecer o marido, e o marido prometendo amar e cuidar da esposa. Se a lei de Deus for obedecida, e aqui vamos nós, o demônio da discórdia será mantido fora da família, e não ocorrerá separação de interesses, nem será permitida a alienação do afeto. Então sabem, maridos e esposas precisam aprender a amar um ao outro. E na próxima sessão, espero guiá-los através de pensamentos que comumente observo no aconselhamento de casais e ao conversar com pais cujos filhos enfrentam guerra espiritual. Quais pensamentos negativos vêm à mente da esposa versus do marido? O demônio da discórdia transita entre os lados, criando realidades alternativas sobre cada um. E o que frequentemente acontece é que os demônios farão com que a esposa perceba o marido como o agressor em sua casa quando ela era jovem. Assim, se uma esposa cresceu tendo um pai muito severo, ou talvez um pai que era abusivo, ou se a esposa cresce e não desenvolve um bom relacionamento com o pai, ou se a esposa cresce observando o pai a agredir a mãe ao entrar no relacionamento, essa memória vem de volta à tona. E ela vai tratar o marido como se ele pudesse agredi-la fisicamente. Ela vai tratar o marido como se, quando ele está a falar sobre algo, ele a estivesse realmente a abusar. E esse conceito de abuso permanece na mente da esposa até que ela se aperceba de que tem de lidar com as feridas da sua própria vida, que ela é uma vítima e o seu marido é uma vítima, e ambos têm que trabalhar para superar as suas feridas. E falaremos mais sobre isso daqui a pouco, sabem, na próxima sessão. Como lidamos com as feridas entre marido e mulher? É vital prosseguir com os ensinamentos, seja em casa ou na escola. É uma tarefa árdua e bem complexa desaprender hábitos de uma vida inteira que influenciaram o paladar. O demônio da intemperança não se rende com facilidade. É de força gigantesca e difícil de superar, mas que os pais comecem uma cruzada contra a intemperança em seus próprios lares, nas suas famílias, nos princípios que ensinam os seus filhos a seguir desde a infância, e assim poderão ter esperança de sucesso. Valerá a pena, mães, usarem as preciosas horas que Deus vos deu para formar, desenvolver e treinar o caráter dos vossos filhos e ensiná-los a aderir estritamente aos princípios da alimentação e da bebida. Temos que ter certeza. E lembrem-se, se vocês estavam aqui há algumas noites, vimos como Jesus lutou com Satanás no deserto. E alguém se recorda qual foi o primeiro e importantíssimo passo antes de Jesus combater contra Satanás? O que a Escritura nos diz? Vocês se recordam? Ele cuidou do seu apetite. O que comemos, como comemos, com que frequência comemos, isso ajuda a enfraquecer a nossa mente e corpo. E a constituição e força do nosso corpo contra ataques demoníacos. Se está se alimentando mal, novamente, o apetite, a dieta, seriam uma questão ligada à salvação? Pode apostar que sim. Porque no livro de Daniel, capítulo 1, como eu disse, Daniel e seus amigos ficaram 10 vezes mais espertos quando seguiram o conselho de Deus em relação à sua dieta. E hoje em dia, sendo a geração mais tola da história, precisamos de todas as vantagens que pudermos obter, não é? E então, nos faria bem seguir a dieta que o profeta do Senhor nos deu e garantir sermos 10 vezes mais espertos.
Se a dieta vegetariana ou vegana nos dá 10 vezes mais vantagem, isso é salvação para você ser 10 vezes mais esperto, 10 vezes mais capaz de estudar e entender a Bíblia? De conseguir memorizar as Escrituras? É importante? Então, a dieta das nossas crianças, como você vai criar os seus filhos e qual o tipo de alimentação que lhes vai dar. Se ainda tem dificuldade com carne, garanta que seus filhos cresçam com uma dieta vegana. Garanta que eles cresçam com uma dieta vegetariana, porque sabemos, por meio de conselhos, que é a melhor dieta para nos mantermos fortes espiritual e mentalmente, para resistir à guerra espiritual e também receber a palavra de Deus mais profundamente. Dieta é crucial. Nunca devem os pais causar dor a seus filhos com aspereza ou exigências descabidas. A aspereza empurra as almas para a rede de Satanás. Quantos de nós já tratamos nossos filhos com aspereza? Você está levando seus filhos às redes de Satanás. Portanto, é absolutamente crucial que nós tenhamos a vitória, que Deus nos dê a vitória. Que ninguém pense que a severidade é necessária para obter obediência. Crescemos com esse pensamento, não é? Se não for rígido, gritar ou bater nos meus filhos, eles não obedecerão. Eu já vi o governo familiar mais eficiente ser mantido sem uma palavra ou olhar áspero. Estive em outras famílias onde comandos autoritários, repreensões duras e severas punições eram frequentemente administrados. No primeiro caso, os filhos seguiam o caminho dos pais e raramente falavam uns com os outros em tons ásperos. Na segunda situação, o exemplo dos pais era também imitado pelas crianças, e palavras rudes, críticas e desavenças eram ouvidas da manhã até a noite. E nos casos mais graves, aqueles que não conseguem lidar e não querem copiar, especialmente os mais sensíveis, os mais introvertidos, terão depressão, terão ansiedade. Eles podem começar a ter pensamentos suicidas devido à severidade dos pais. E muitos lares adventistas estão lidando com isso. Como eu sei? Porque ao ir às escolas e ver pais trazerem filhos com pensamentos suicidas, o trauma em casa é a principal causa. A principal causa é maridos e esposas brigando como cão e gato, descontando nos filhos. Precisamos vencer isso. Precisamos que Deus nos ajude a conquistar a vitória sobre o demônio da ira, sobre toda a aspereza em nosso lar. Palavras duras ferem o temperamento e o coração das crianças, feridas difíceis de curar. As crianças são muito sensíveis até a menor injustiça, e algumas desanimam, ignorando tanto a voz alta de comando quanto as ameaças de punição. É perigoso criticar pequenas coisas com rigor excessivo. Críticas demasiado severas, regras demasiado rígidas, levam ao desrespeito de todas as normas e, com o tempo, as crianças assim educadas mostrarão o mesmo desrespeito pelas leis de Cristo. Então, a aspereza é, de fato, um dos grandes problemas que existem no ambiente familiar. Como é que podemos, então, conquistar essa vitória? Começa com o casal e sua interação. Falaremos disso já. Não permitam que conflitos ou desunião entrem no lar. Falem com suavidade, nunca levantem a voz com rispidez. Mantenham a calma, abandonem a busca por defeitos e toda a inverdade. Digam às crianças que as querem ajudar a se preparar para um céu santo, onde tudo é paz e nada há de dissonante. Sejam pacientes em suas provações, que podem parecer pequenas a vocês, mas são grandes para eles. Devemos domar nosso temperamento e controlar nossas palavras, e nisso alcançaremos grandes vitórias. Se não controlarmos palavras e temperamento, somos escravos de Satanás. Estamos sujeitos a ele e ele nos leva cativos. Palavras ásperas, impacientes e irritadas são oferendas à majestade satânica. E é uma oferenda cara, mais cara do que qualquer sacrifício que possamos fazer para Deus, pois destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras. Destrói a saúde e, por fim, é a causa da perda de uma vida eterna de felicidade. Então, a maior parte da guerra espiritual com que lido vem da infância. Então, quando estou aconselhando alguém, não importa a idade, pode ter 50, 60, 70 anos, a causa geralmente é o que aconteceu entre os 0 e os 10 anos.
ou 0 e 12. Pela desestruturação familiar, pela aspereza, pelas discussões, ameaças de divórcio e gritos que acontecem em casa, porque pensamos que isso não nos afeta. Nós somos 2 adultos, não há problema em gritarmos um com o outro, mas não percebemos como isso destrói a mente e as emoções das crianças. E então elas crescem e perpetuam a mesma coisa. Mas algumas delas podem desenvolver depressão, depressão severa, algumas podem até ser possuídas, algumas podem lidar com pensamentos suicidas graves, e isso incapacita o indivíduo. Muitas pessoas que aconselhei mais tarde na vida, às vezes, outros eventos, como a morte da mãe ou do pai, podem acontecer. De repente, o mundo inteiro começa a desmoronar e elas pensam: é porque perdi minha mãe. Mas ao aconselharmos, elas percebem que há problemas profundos da fase de 0 a 12 anos. E então precisamos. E está tudo interligado. A destruição do lar e essa discussão na família destroem as crianças e então os demônios começam a entrar e a causar estragos. Então, boa parte da orientação e do aconselhamento está enraizada na infância. O espírito inquieto se inclina para a travessura. A mente ativa, se não for ocupada com coisas melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir. As crianças precisam de ser instruídas, guiadas por caminhos seguros, protegidas do vício, conquistadas pela bondade e confirmadas no bem-fazer. Nossas crianças precisam de instrução. Na correria, só queremos discipliná-las dizendo: não faça de novo, mas é preciso sentar e explicar o porquê. Como podem impedir-se de o fazer outra vez? Como a guerra espiritual desempenha um papel nisto, como orar e reivindicar promessas para os impedir de seguir o mesmo caminho. Mas os pais estão ocupados demais ou nunca tiveram esse padrão em casa, então só querem usar atalhos, ok? Vou castigar-te, não faças de novo. Mas nós precisamos instruir. Instruir significa sentar e explicar, certo? Se precisar punir, certifique-se de gastar ainda mais tempo para argumentar, explicar a causa e o efeito, mostrar-lhes o grande conflito, ajudá-los a entender que estamos em uma guerra espiritual e que os demônios estão tentando destruir eles e a família. Então, como nos protegemos? Como evitamos que aconteça de novo? Que se sente ao vencer o nosso temperamento? Que se sente ao parar? Qual é a fonte desse temperamento? É algo que estamos vendo e não devíamos? Qual é a fonte disso? Sabe, a raiva entre irmãos? Como faço para apaziguar essa situação? E então, é preciso conversar muito com nossos filhos, o que hoje em dia ninguém mais tem tempo para fazer. E de novo, abrimos as portas para que o diabo instrua nossos filhos. Quer ganhar uma discussão entre seus irmãos? Seja mais forte que eles. Grite mais alto que eles. Seja mais forte que eles. Faça intrigas. Minta sobre eles. É isto que os demônios põem na mente deles. Precisamos reprimir isso, superar esse tipo de... e conversar com os filhos. A desobediência deve ser punida, o erro deve ser corrigido. A iniquidade no coração da criança deve ser superada por professores e pais. O erro deve ser tratado com prontidão, sabedoria, firmeza e decisão. O ódio, a restrição, amor próprio e indiferença eterna devem ser tratados com cuidado. A menos que o mal seja erradicado, a alma será perdida, e mais do que isso, aquele que se entrega para seguir a liderança de Satanás busca constantemente atrair outros. Desde os primeiros anos dos nossos filhos, devemos procurar subjugar neles o espírito do mundo. Certo, então, precisamos disciplinar e corrigir prontamente. O erro precisa ser corrigido, sabe? E existe a necessidade de correção, assim como, em certas ocasiões, a de punição. Poupar a vara, estragar a criança, existe essa necessidade e a sociedade ocidental tem ido longe demais para o outro lado, dizendo sem punição, sem disciplina. E isso é um grande problema. Contudo, na Ásia, pendemos para o outro extremo com punição excessiva. Precisamos de equilíbrio e o Espírito Santo deve nos guiar nisso. Então, Ellen White não diz para não corrigirmos ou punirmos.
Pelo contrário, devemos punir. A maldade que existe no mundo hoje pode ser atribuída à negligência dos pais em disciplinar a si mesmos e a seus filhos. Milhares e milhares de vítimas de Satanás são o que são por causa da maneira imprudente como foram tratadas durante a infância. A severa repreensão de Deus está sobre essa má gestão. Eu sempre me lembro quando minha irmã teve seus primeiros filhos aqui nos Estados Unidos. Ela teve 2 filhos e veio nos visitar na Malásia. E na primeira vez que ela foi à Malásia, os filhos dela fizeram uma birra. E eles simplesmente rolaram pelo chão do shopping, chutando as pernas para cima, gritando e, bem, fazendo um escândalo e uma birra terrível. E eu fiquei chocado. Sabe, nós conversamos e eu disse, ei, você disciplina os seus filhos? E ela, não. Sabe, porque a mamãe e o papá faziam-no demais conosco. Não vou disciplinar, só os ponho no canto para se acalmarem. E eu, ok, bom, você pode tentar. Na Malásia é o rattan, uma vara. E eu disse, pode tentar isso. É tipo uma varinha mágica. Então, sabe, ela foi à nossa casa e nós tínhamos várias espalhadas, então ela pegou numa. E da próxima vez que o filho dela fez aquilo, ela deu-lhe uma. Deu-lhe uma bufetada bem forte e, de repente, do dia para a noite, a birra sumiu. Ela foi ao mercado, comprou umas 5, levou-as de volta, porque lá não se encontra. Mas poupar a vara é estragar a criança. Precisamos de equilíbrio, e não estou a dizer para usar em demasia. Na nossa casa, tentamos usar o mínimo possível. Contudo, existe um momento certo para isso. E essa pequena dose de disciplina, em particular nos primeiros anos, contribui para direcionar e erradicar as tendências incorretas. Se deixar, terá que lidar com isso dos 18 aos 20, e é um grande problema. Custa criar os filhos no caminho de Deus, custa as lágrimas de uma mãe e as orações de um pai. Demanda esforço contínuo e instrução paciente, um pouco de cada vez, mas este trabalho vale a pena. Assim, os pais podem construir baluartes ou uma proteção à volta dos seus filhos, que os preservarão do mal que inunda o nosso mundo. Portanto, há momentos em que a mãe tem de chorar e suplicar a Deus pelos seus filhos, e, mais importante, o pai tem de orar. O pai deve orar pelos seus filhos. O pai é quem deve guardar o culto da manhã e da noite, e certificar-se de que ele reúne os filhos. E é isso que Satanás mais odeia, e é por isso que o maior ataque na família é contra o pai. Se você tira o pai, os filhos crescerão com uma imagem distorcida de Deus Pai. Se o pai for excessivamente agressivo e abusivo, eles desenvolverão uma imagem abusiva de Deus Pai. Se a mãe tenta assumir o papel do pai e, ao fazer isso, intercepta e destrói a credibilidade do pai no lar, então os filhos crescem pensando, eu não preciso de Deus Pai. E a mãe então se pergunta por que seus filhos abandonam a igreja, mas não percebe que é porque ela destruiu a credibilidade do pai. E as mães precisam apoiar os pais. As mães necessitam de respeitar e, mais ainda, de reverenciar a figura paterna. Correto? Em Efésios 5:33 diz, esposas, respeitem seus maridos. E há um propósito para isso, porque nós, como filhos de Deus, devemos reverenciar a Deus Pai. Como se pode aprender a reverenciar a Deus Pai se a sua mãe te ensina a desrespeitar seu próprio pai? Se a mãe escolhe reclamar do pai, humilhar o pai, pisar no pai e dizer aos filhos, o pai é inútil, não se deve acreditar no pai, mentir para o pai quando ele chega em casa, mentir sobre o que vocês fizeram, bem, adivinhe, eu cresço, eu posso mentir para Deus Pai não é importante. Deus Pai é inútil. Deus Pai, Ele não fez absolutamente nada em minha vida. E por isso nossos filhos acabam por sair da igreja. E a mãe chora. Por que meus filhos deixaram a igreja? É porque você destruiu a imagem do Pai. O Pai é um representante de Deus na terra. E você precisa apoiar o Pai. O Pai também deve agir. Não me interpretem mal, não o deixo impune, certo? Mas a mãe possui um papel muito importante, pois o que acontece? Como se fala do pai quando ele não está em casa? Quando ele sai pela porta e você está chateada com ele, como você se comunica com os filhos? Você destrói a imagem do pai, você destrói a imagem de Deus Pai de seus filhos.
E não se surpreenda quando seus filhos saírem da igreja sem demonstrar nenhum respeito pelo pai. Porque você destruiu, você contribuiu com sua parte para destruir a imagem de Deus Pai no pai deles. Claro, os pais também fazem um bom trabalho nisso, e então, sabe, precisamos falar sobre isso em um momento. Os pais têm uma responsabilidade mais séria do que imaginam. A herança dos filhos é o pecado os separou de Deus. Jesus deu a vida para unir laços rompidos com Deus. Como descendentes do primeiro Adão, os homens recebem apenas culpa e a sentença de morte. Mas Cristo intervém e passa pelo terreno onde Adão caiu, suportando cada provação em nome do homem. O exemplo perfeito de Cristo e a graça de Deus foram concedidos a ele para que pudesse capacitar e treinar seus filhos e filhas a serem de fato filhos e filhas de Deus. É ao ensiná-los linha sobre linha, preceito sobre preceito, a entregar o coração e a vontade a Cristo que o poder de Satanás é quebrado. A frase linha sobre linha, preceito sobre preceito, vem de Isaías 28:18. Entendem? Isso fala sobre como aprender a Bíblia e como devemos estudá-la. Então, uma das coisas mais importantes no lar é ensinar nossos filhos a estudar a Bíblia. Desde a mais tenra idade da minha filha, talvez até por volta dos seus 2 anos de idade, eu me certificava de que ela tivesse um tempo dedicado para sentar e folhear a Bíblia ilustrada. Ela não sabia ler, mas podia folhear a Bíblia ilustrada, sozinha ou às vezes, muitas vezes, comigo. Contudo, ao crescer e desejar estudar a Bíblia por conta própria, ela folheava a Bíblia ilustrada o tempo todo, continuamente. E para mim, a principal disciplina que quis lhe ensinar é levantar-se e fazer a devoção matinal. Eu só queria que ela, não importava o que lesse ou como. Se ela sabia ler ou não, mas quando ela tinha 6 anos, já tinha passado os últimos 4 anos apenas aprendendo o hábito de preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Então, precisamos treinar a devoção dos nossos filhos. Isso é o mais importante. Se você quer que eles tenham um relacionamento forte com o Senhor, treine-os para a devoção acima de tudo. E até pais que ensinam em casa são culpados disso, focando em como ensinar 8 disciplinas para que acompanhem os outros. O ensino em casa deveria te dar a liberdade para não ter que acompanhar o resto do mundo. O ensino em casa deveria te dar a liberdade para poder focar no tempo de devoção, para que eles possam ter aquele tempo profundo, significativo e sem pressa com o Senhor. E assim, é essencial que a gente discipline e garanta que nossos filhos cresçam nesse aspecto. Agora, se você vai fazer isso, é melhor garantir que você tenha tempo de devoção. Se você não tem o hábito da devoção, se não dedica tempo a ela, os filhos logo percebem a hipocrisia de seus pais. Não é verdade? Então, ao ensinar isso à minha filha, tive a convicção de que deveria garantir que, ao acordar, ela me visse praticando a devoção e que estou dando esse exemplo para meus filhos. Então, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Pais, usem cada fibra espiritual e músculo no esforço para salvar seu pequeno rebanho. Os poderes do inferno se unirão para sua destruição, mas Deus levantará por vocês um estandarte contra o inimigo. Orem muito mais do que vocês oram. Precisamos orar muito mais do que oramos por nossos cônjuges e por nossos filhos. Precisamos passar mais tempo de joelhos, implorando a Deus para protegê-los, implorando a Deus para remover os demônios de suas vidas, se já forem mais velhos, e suplicando a Deus para remover os demônios da vida de nossos cônjuges que os estão impedindo de sentir a convicção do Espírito Santo. Pois em diversas ocasiões, quando nossos cônjuges são tomados pela raiva, ou se mostram frios, distantes, ou nos rejeitam, ou até mesmo demonstram certo desinteresse pela igreja, isso ocorre porque há demônios bloqueando a ação do Espírito Santo. E podemos fazer a nossa parte orando para que Deus remova os demônios que cercam nossos cônjuges, nossos familiares, para que o Espírito Santo possa tocar seus corações. Quando há convicção, o Espírito Santo os toca e o amor de Deus lhes enche os corações, você verá um milagre acontecer. Deus os trará de volta, Deus os restaurará, Deus os mudará. Com amor e carinho, ensine seus filhos a virem a Deus como seu Pai Celestial.
Pelo seu exemplo, ensine-lhes a ter autocontrole. Essa é uma tarefa realmente árdua. E a prestatividade. Diga-lhes que Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Precisamos reconhecer o Espírito Santo como nosso iluminador. Esse Espírito ama falar com crianças e lhes mostrar os tesouros da palavra. As promessas do grande mestre cativarão os sentidos e animarão a alma da criança com poder espiritual divino. Crescerá na mente receptiva uma familiaridade com as coisas divinas, que servirá de barricada contra as tentações do inimigo. Assim, ao estudarmos a palavra de Deus com nossos filhos e os ajudarmos a formar o hábito todas as manhãs, você precisa fazer sua devoção. Minha filha pode se afastar da igreja um dia, mas sei que, se ela o fizer, o Espírito Santo a convencerá de que algo está faltando quando ela não acordar naquela manhã para estudar a palavra de Deus. Se eu conseguir instilar esse tipo de instinto e disciplina na minha filha, não importa o quão longe ela fuja de Deus, ela sempre sentirá que algo está faltando porque não fez sua devoção. E esse é o tipo de hábito que precisamos construir em nossos filhos. É mais importante do que todo o conhecimento do mundo. Jovens são ignorantes, e o amor pela Bíblia não surge naturalmente. A menos que se empreguem grandes esforços, a menos que se façam grandes sacrifícios, a menos que haja uma substancial redução de todas as nossas atividades em nossa própria vida profissional e em nossa vida familiar. Sejam feitas barreiras para os protegerem dos estratagemas de Satanás, pois ficam sujeitos às suas tentações e são levados cativos por ele, à sua vontade. Em seus primeiros anos, as crianças são ensinadas. Devem ser ensinadas as leis de Deus e a fé em Jesus, nosso Redentor, para purificar das manchas do pecado. Essa fé deve ser transmitida a cada dia, por preceito e por exemplo. Assim, retornando ao tópico da disciplina, ao disciplinar nossos filhos, certifique-se de que se ajoelhe com eles e ore com eles, pedindo a Deus que lhes conceda a vitória, que através da oração, Deus lhes proporcione essa vitória e que Ele cubra os seus pecados com o sangue de Jesus. E ao criar esse hábito pela disciplina, quantos de nós fomos criados em lares onde a disciplina era apenas não faça de novo? Mas como evitar isso? Repito mais uma vez, sou disciplinado de novo. Não faça de novo. Mas como fazer para não fazer de novo? Aprende-se a não repetir ajoelhando-se com os filhos, orando pela vitória sobre o pecado. Você ora para que Jesus perdoe nossos pecados e os lembra de que podem orar antes que isso aconteça, em vez de depois. E então precisamos ensinar novamente a disciplina de orar, pedir vitória sobre o pecado. Pais, se desejam educar seus filhos para servir a Deus e fazer o bem, façam da Bíblia seu livro didático. O que ela diz? Que a Bíblia se torne o vosso manual de estudo, tanto na escola quanto no lar. Ela expõe as artimanhas de Satanás. É o grande elevador da raça, o reprovador e corretor dos males morais. O detector que nos permite distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. O que quer que seja ensinado em casa ou na escola, a Bíblia, como a grande educadora, deve vir em primeiro lugar. Vocês sabem o que está acontecendo nas escolas hoje? A Bíblia representa apenas uma pequena parcela, um minúsculo fragmento do conhecimento que adquirimos. Não é o livro didático central, não é o primeiro. Às vezes é o último. É uma pequena matéria entre 7 ou 8 outras. Como nossos filhos vão conseguir internalizar isso em suas mentes? Eles estão sobrecarregados com mais 7 disciplinas, ao mesmo tempo em que se esforçam para estudar a Bíblia. E nós não temos seguido esse modelo. Se isso for permitido, Deus é honrado e operará na conversão de seus filhos. Há uma rica mina de verdade e beleza neste livro sagrado, e os pais são os culpados se não o tornarem intensamente interessante para seus filhos. Então, para mim e para os pais e crianças que frequentam nossa escola da igreja, sabe, nós nos apoiamos nesta citação para nos confortar. Quando os amigos da minha filha, vizinhos ou outros dizem, não entendes isto? Não sabes? Não aprendeste essa geografia, essa ciência? Eu descanso na fé e na tranquilidade de que um dia eles se manterão fiéis. Um dia eles serão capazes de permanecer fiéis a Deus. E porque buscaram primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas lhes serão eventualmente acrescentadas. Mas no início, eu só quero que meus filhos, se mais nada na vida, pelo menos ao final do ensino médio, saibam a Bíblia de cor.
que eles tenham passado tempo suficiente na Bíblia, que ela tenha se tornado o livro didático central e a luz guia de suas vidas. E não me importa não termos tido tempo para estudar geografia. Não me importa que não tiveram tempo de estudar física, biologia ou outras ciências. O que realmente me importa é que eles conheçam a Bíblia e que a fé deles seja inabalável. Mas você tem que fazer sacrifícios se for fazer isso por seus filhos. E vai ter que repensar o que quer para eles. Qual é a sua prioridade na educação? Ok, culto familiar negligenciado. Se alguma vez uma casa de oração foi necessária, é agora. A infidelidade e o ceticismo são abundantes, e a iniquidade prevalece. A corrupção flui nas correntes vitais da alma e a rebelião contra Deus irrompe na vida. Escravos do pecado, os poderes morais estão sob a tirania de Satanás. A alma se torna o alvo de suas tentações, e a menos que um braço poderoso se estenda para resgatá-lo, o homem vai para onde o arqui-rebelde lhe dera o caminho. Contudo, neste perigo terrível, alguns que se dizem cristãos não têm culto familiar, não honram a Deus. Não ensinam os filhos a amar e a temer a Deus. Muitos se separaram tanto dele que se sentem sob condenação até mesmo ao se aproximar. Não conseguem vir ousadamente ao trono da graça, levantando mãos santas, sem ira ou dúvida. Não têm conexão viva com Deus, a deles é uma forma de piedade sem o poder. A ideia de que orar não é essencial é um dos meios mais eficazes de Satanás para arruinar almas. A oração é comunhão com Deus, a fonte de sabedoria, a fonte de força, paz e felicidade. Portanto, o culto familiar. Quando você primeiramente quer restaurar a ordem e a piedade dentro do lar, é preciso começar com o culto familiar. O pai, como sacerdote do lar, deve se disciplinar e garantir que esteja em casa para o culto familiar. Não transfira essa responsabilidade para a esposa. O pai é o sacerdote do lar. É responsabilidade do marido estar em casa para liderar o culto familiar. O pai precisa garantir que chegue em casa mais cedo. Significa que ele não pode ficar até tarde. Significa que ele não pode se dedicar à sua carreira, correndo por toda parte, por todo o mundo, e ainda assim certificar-se de que esteja em casa para o culto familiar. Este é o problema que enfrentamos na maioria de nossos lares, e Deus consertaria tudo o mais se o honrássemos, nos concentrando em estabelecer as grades de proteção da manhã e da noite ao redor da família. A tragédia de um lar sem oração. Nada me entristece mais que um lar sem oração. Não me sinto seguro numa casa dessas nem por uma noite. E se não fosse a esperança de ajudar os pais a perceber a necessidade e a triste negligência, eu não ficaria. Os filhos mostram o resultado, pois o temor de Deus não está neles. Palavras fortes. Que se formem lares de oração. Assim como os antigos patriarcas, aqueles que se dizem amar a Deus devem erguer um altar ao Senhor em qualquer lugar onde montarem suas tendas. Pais e mães devem frequentemente elevar seus corações a Deus em humilde súplica por si mesmos e também por seus filhos. Que o pai, como sacerdote do lar, coloque sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da noite, enquanto sua esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em um lar familiar como esse, o Senhor Jesus terá prazer em permanecer. Então, precisamos estabelecer o culto da manhã e da noite. Só mais algumas citações e faremos uma pausa. Antes de sair de casa para trabalhar, toda a família deve se reunir. E o pai ou a mãe, na ausência do pai, deve suplicar a Deus para guardá-los no dia. Venham com humildade, com um coração cheio de ternura e com um senso das tentações e perigos diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, amarrem-nos ao altar, suplicando por eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores guardarão os filhos dedicados a Deus. Ao fazermos nosso culto matutino e vespertino, dedicando nossos filhos, anjos do Senhor os acompanham. Anjos do Senhor os guardarão. Quando falhamos nisso, deixamos nossos filhos à mercê de Satanás. Satanás está reunindo seu exército. Satanás está reunindo seu exército e estamos nós individualmente preparados para o conflito terrível que está diante de nós? Estamos nos preparando e preparando nossas famílias para entender a posição de nossos adversários e seus modos de guerra? Nossos filhos estão formando hábitos de decisão para que sejam firmes e inabaláveis em toda questão de princípio e dever?
Oro para que todos nós possamos entender os sinais dos tempos e que possamos nos preparar e a nossos filhos para que no tempo do conflito Deus seja nosso refúgio e defesa. Então, além de apenas fazer o culto familiar, temos que preparar nossos filhos. Ajudem-nos a entender o grande conflito em andamento. Eles precisam entender que os demônios constantemente tentam atacar nosso lar e invadir nossas mentes a cada momento de cada dia. E temos que nos preparar para seus modos de guerra. Muitos adultos não entendem como demônios nos atacam, daí a necessidade do seminário desta semana. Espero que o seminário de guerra espiritual tenha aberto seus olhos sobre como os demônios nos atacam, e o que eu queria mostrar agora é como eles atacam nossos filhos. Bem, vamos fazer uma pausa agora. Mas quando voltarmos, vou falar por mais talvez 20 minutos sobre os passos que podemos tomar como cônjuges, maridos e esposas. Como os demônios atacam maridos e esposas e quais são os pensamentos negativos que eles geralmente instilam em nossas mentes quando um casal se une? Vamos deixar nossas perguntas para o final da última sessão. Bem, vamos orar e dar um breve intervalo. Pai Celestial, Senhor, grato pelos preciosos filhos que nos deste. Eles são um presente precioso teu, Senhor. Oro, Pai, que para nós que ainda temos tempo e nossos filhos conosco, convenças nossos corações do avivamento que deve ocorrer em casa. Que Tu convenças nossos corações da maneira como precisamos ajustar ou mudar as prioridades em nossas vidas ou os métodos que estamos empregando para que possamos levar nossos filhos a Jesus. Ajuda-nos, Pai. Perdoa-nos se falhamos nisso ou se, como sabes, não seguimos este conselho com a devida atenção. Mas, Senhor, peço que nos ajude a redimir esse tempo. E se for tarde demais, Senhor, oro para que nos encorajes, ajudes a perceber que há poder na oração e que podemos orar por nossos entes queridos, por nossos filhos, para que Tu faças tudo para trazê-los de volta para Jesus e para nossos lares. Esteja conosco ao pausarmos para refrescar a mente. Oramos em nome de Jesus. Amém.